Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e uma das coordenadoras do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Essa será a primeira das duas aulas de preparo de amostras para determinação elementar. Vamos começar com as discussões sobre o preparo de amostra por via seca e, na próxima aula, o preparo de amostra por via úmida. Como vocês já sabem, o preparo de amostras é uma das etapas mais críticas da sequência analítica, por ser a etapa mais trabalhosa, cara, demorada e de maior risco para a qualidade do resultado da análise. Se você ainda não assistiu à aula sobre sequência analítica, não perde essa oportunidade não. A aula está no link da descrição, dá um pulinho lá. Mas, voltando ao preparo de amostra, esse processo não é trivial e varia de amostra para amostra, de analito para analito, de método para método, e por isso merece uma aula só dedicada a ela. De uma forma geral, o preparo de amostra é subdividida em duas partes: os tratamentos preliminares e o tratamento da amostra propriamente dito. Vamos começar com os tratamentos preliminares, que são os procedimentos aplicados às amostras a partir do estado em que são coletadas, e a sua prática depende do problema analítico. Eu vou explicar. Uma das etapas é a lavagem. Ela pode ser feita com o uso de detergente, água, solvente orgânico, ácidos, dependendo do problema analítico. Em algumas situações, ela pode até não ser recomendada. Por exemplo, imagina uma situação hipotética na qual tem-se coelhos sendo contaminados em uma fazenda e a suspeita é que tem algo errado com o seu alimento. Como o coelho não lava os alimentos antes de comer, é interessante que a amostra seja inicialmente analisada exatamente dessa forma, sem passar pela etapa de lavagem. A próxima etapa é a secagem até massa constante, normalmente feita para evitar atividade microbiológica e especialmente para normalizar o resultado analítico em termos de massa seca. A secagem é comumente feita em estufa e em liofilizadores. Na maioria dos casos, as amostras precisam passar por processos de moagem, que serve para aumentar a área superficial e assim facilitar a sua dissolução, mas ela serve especialmente para homogeneizar a amostra. Dependendo ainda do caso, a amostra pode ou não passar pelo peneiramento. Na verdade, esse processo não é muito recomendado, em especial se houver segregação do analito que será discutido mais adiante. Amostras muitas vezes precisam também ser refrigeradas para evitar a atividade microbiológica. Em casos de amostras na forma líquida ou suspensão, elas são submetidas também à agitação mecânica a fim de garantir a sua homogeneidade. Polimento pode ser necessário em alguns casos para retirar a película protetora da amostra e possibilitar assim uma melhor eficiência na sua dissolução. Dentre as etapas preliminares, a etapa mais recorrente é a moagem, utilizada para assegurar a homogeneidade e garantir um resultado mais preciso. Aqui eu mostro por que a moagem é tão importante. Nesse exemplo, tem uma amostra com partículas grandes, em que os círculos amarelos e azuis representam analitos distintos. Ao fazer uma amostragem de uma certa massa de amostra, teremos amostrado, de acordo com o nosso exemplo, 4 círculos azuis e 1 amarelo. Na segunda amostragem da mesma amostra, empregando a mesma massa, temos esse resultado. Um resultado de baixa precisão entre as duas replicadas. Mas, se moermos a amostra e fizermos a primeira amostragem e depois a segunda amostragem, teremos um resultado agora muito mais preciso. São os mais diversos sistemas de moagem que existem, e a sua escolha deve ser feita considerando alguns fatores,
tais como a sua capacidade, ou seja, a massa de amostra disponível ou requerida, a dureza da amostra, tomando cuidado sempre para que o sistema de moagem tenha uma dureza maior do que a amostra, caso contrário, a amostra é quem vai acabar moendo o sistema de moagem. O rendimento operacional, quer dizer o número de amostra moída num certo intervalo de tempo. A temperatura alcançada nesse processo, lembrando que a moagem, por gerar impacto, eleva a temperatura do meio. Riscos de contaminação é um dos maiores problemas nesse processo. O tamanho de partícula desejado, o elemento a ser determinado e o tipo de amostra a ser moído. A moagem comumente ocorre por meio de choque entre a amostra e o sistema de moagem, resultando em contaminação da amostra. Porém, há sistemas de moagem em que a cominuição da amostra é feita pelo choque entre a amostra, como é o caso do moinho de jato de ar. A moagem pode ser classificada de diversas formas, mas a mais usual é a classificação simples em moagem grosseira, fina e ultrafina. A moagem grosseira refere-se à moagem que resulta em partículas relativamente grandes, em torno de 5 milímetros, enquanto a moagem fina, partículas com tamanhos aproximados de 63 micrômetros. A extrafina, que gera partículas com tamanho inferiores a 63 micrômetros, normalmente é a requerida em técnicas de análise direta de sólidos. Feito isso, a amostra está pronta para ser preparada para análise instrumental. Esse preparo, em geral, envolve a sua conversão em solução aquosa. O preparo da amostra é feito basicamente com o uso de reagentes apropriados e energia, como calor ou radiação. Um bom procedimento para a decomposição de amostra deve apresentar alguns requisitos para torná-los interessantes. Devem, de preferência, ser rápidos, pois isso afeta diretamente o custo, além da qualidade do resultado analítico. Deve ser capaz de decompor completamente a amostra quando necessário. Os reagentes utilizados não devem interferir na determinação e devem estar disponíveis com alto grau de pureza, assim como eles não deverão atacar o recipiente no qual será conduzida a reação. O procedimento deve ser seguro e não deve apresentar riscos ao analista. A solução final deve conter todos os analitos de interesse e a geração de resíduos deve ser mínima, contribuindo para uma química verde. A análise química pode ser feita diretamente com mínimo ou nenhum preparo de amostra, dependendo da técnica instrumental. Detalhes sobre essas técnicas podem ser vistos nos 3 vídeos que estão listados na descrição. Mas o preparo de amostra em si pode ser feita basicamente por 2 vias, a seca e a úmida. A via seca envolve o método das cinzas, empregados para sólidos orgânicos, e fusão para os sólidos inorgânicos. A via úmida, por sua vez, serve para todos os tipos de amostra e é subdividida em 2 categorias, aberta e fechada. A instrumentação necessária para a decomposição de amostra por via seca é basicamente fornos do tipo mufla, que atingem temperaturas tão altas quanto 1000 graus Celsius, sendo que o aquecimento pode ser resistivo ou nos sistemas mais modernos por radiação micro-ondas. Vamos iniciar detalhando o método da fusão, comumente aplicada em decomposição de amostras inorgânicas refratárias, como óxidos, ligas, minérios, entre outros. A fusão é uma reação heterogênea, realizada em altas temperaturas entre um fundente, que atua como um solvente, e a amostra. Como resultado desse procedimento, um mineral original ou fases refratárias são convertidas em formas sólidas diferentes da original, que são facilmente dissolvidas em ácidos, bases ou até mesmo em água. O procedimento em si é muito simples.
Precisa-se basicamente de um cadinho onde são colocados o fundente misturado à amostra. Essa mistura é submetida a aquecimento a elevadas temperaturas, até fundir. Deixa-se esfriar e ao sólido formado, que é chamado de bolo fundente, adiciona-se, por exemplo, ácido diluído, que então agora é capaz de dissolvê-lo tranquilamente. Essa solução pode então ser levada para análise instrumental. Como mencionado, o procedimento da fusão é bastante simples. Basicamente requer um frasco reacional. É muito comum o uso de cadinho de platina e de níquel, mas podem-se usar frascos de outros materiais, como esses apresentados aqui. A escolha depende do analito a ser medido, da temperatura que se deseja alcançar e da compatibilidade do material do frasco com a amostra. Nesse frasco são colocados a amostra e o fundente, ambos moídos, pois a velocidade da fusão depende da área superficial das substâncias a serem dissolvidas. A proporção entre elas pode variar de 1 para 2, chegando a 1 para 50. Com relação aos fundentes, há várias possibilidades e a escolha vai depender especialmente do analito, da matriz e do ponto de fusão que se pretende alcançar. Em geral, estão envolvidos reações de ácido-base e oxirredução. Para completar o processo, esse material deve então ser aquecido a uma temperatura suficiente para fundir a mistura. O aquecimento ele pode ser feito por meio do uso de chama, aquecimento elétrico ou até por radiação micro-ondas. Após o processo de fusão se completar, é gerado um novo sólido, o bolo fundente, que agora pode ser facilmente solubilizado em água, ácido ou base diluída, gerando uma solução que pode, então, ser analisada pelos métodos analíticos, como a absorção atômica com chama, ICP-OES, entre outras técnicas. Vamos agora ao procedimento das cinzas, que é até mais simples do que a fusão. A amostra é colocada num cadinho que é levado ao aquecimento a uma elevada temperatura, em geral entre 400 e 800 graus Celsius, para que ocorra a queima da fração orgânica da amostra com oxigênio do ar. Como resultado, obtém-se um resíduo inorgânico na forma de cinza, solúvel em ácido diluído. Nesse caso, o controle da temperatura é de extrema importância, pois temperaturas muito altas podem levar à volatilização dos analitos, enquanto temperaturas muito baixas podem não ser suficientes para promover a decomposição da matéria orgânica. De uma forma geral, podemos dizer que o método da via seca tem como vantagem o fato de possibilitar a relação entre massa de amostra e volume final bastante flexível. Requerer pouca atenção do operador, ou seja, basta colocar o cadinho na mufla e deixar lá até o término do programa de aquecimento. Vias secas ainda não requerem uso de ácidos concentrados, nem capelas especiais, e ainda assim possibilita alcançar uma solução final compatível com o método de detecção. Mas, apesar da aparente simplicidade, ele também carrega consigo uma série de desafios. Por ocorrer em ambientes abertos, ou seja, frascos abertos, já que os cadinhos não são fechados, e associado ainda à alta temperatura, há riscos enormes de perdas de analitos por volatilização. Se o aquecimento do forno for feito sem planejamento numa rampa curta, há ainda o risco de perdas de amostra por projeção. Por ser um sistema aberto, existe o risco de contaminação, em especial entre as amostras que estão alocadas ali dentro do forno. No caso da fusão, como a proporção entre a amostra e o fundente pode variar de 1 para 2 até 1 para 50, o teor de sólidos dissolvidos na solução final é enorme, podendo gerar interferências na análise instrumental. Como é possível perceber, a principal desvantagem do método por via seca é o fato de ser um sistema aberto, o que pode levar à contaminação e perda de analito.
Isso pode ser resolvido fechando o sistema, certo? E foi exatamente isso que foi feito no frasco de combustão de Scheninger. Nesse caso, usa-se um frasco parecido com um Erlenmeyer, que é fechado com uma rolha. Dentro dele é colocada a amostra com auxílio de um suporte de platina, que tem uma espécie de cesto na sua ponta para acomodar a amostra. O sistema é purgado com oxigênio e uma ignição é acionada para dar início ao processo de queima. Os vapores dessa queima são dissolvidos em uma solução absorvedora que é colocada dentro do frasco. Como resultado, temos uma solução contendo os analitos da amostra. Esse procedimento é muito empregado nas determinações de elementos voláteis, como flúor, cloro, bromo, iodo, mercúrio. E por se tratar de queima, há de se imaginar que há um aumento da pressão dentro do frasco. Para que não haja riscos de explosão, deve-se controlar a massa de amostra a ser empregada. Para massas de amostras entre 1 e 10 gramas, recomenda-se o uso de frascos com volume entre 2 e 10 litros. Frascos menores, como os de 10 ml, podem ser usados em microanálises, ou seja, quando massas entre 2 e 3 microgramas de amostra são usadas. Esse procedimento, de frasco fechado, resolveu o problema associado aos frascos abertos, como a contaminação e perda de analito por volatilização, além de fazer com que o procedimento se tornasse muito mais rápido e de baixo custo devido à simplicidade na aparelhagem. Entretanto, tem-se como desvantagens associados o fato da realização da oxidação não ser tão simples, podendo inclusive haver a produção de fuligem. A queima da amostra também não é trivial. O teor de umidade da amostra deve ser inferior a 3% para que haja ignição. Caso contrário, a queima não acontece. Mas nesse caso é muito comum usar combustíveis para auxiliar na queima. Por exemplo, embebedar a amostra em etanol ou misturar com alguns tipos de açúcares. Antes de finalizar essa aula, gostaria de deixar um agradecimento especial ao professor Dr. José Francisco Krug, um dos papas em preparo de amostra e meu querido supervisor de pós-doutorado. Ele também é o editor, junto com o professor Fábio Rocha, do livro Métodos de Preparação de Amostras para Análise Elementar, da editora SBQ, do ano de 2016. Livro esse que foi usado para preparar essa aula. Agradecimento feito, finalizo a apresentação sobre o preparo de amostra por via seca. Mas continue conosco, pois na segunda parte dessa aula de preparo de amostra, apresentarei o preparo de amostra por via úmida. Caso tenham qualquer dúvida ou sugestão, deixem sua mensagem ou contate-nos pelo Facebook. Além de conhecer um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo grupo, podemos manter contato. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!